A hora é agora. Reflexões, planos e ações para estimular o crescimento do Brasil. Então, vamos conversar com o especialista em negócios internacionais, né? Ele foi embaixador em duas das principais embaixadas brasileiras no mundo, Londres e Washington. Estamos falando do embaixador Rubens Barbosa, hoje consultor de negócios internacionais, participa de várias entidades e está aqui conosco, ninguém melhor do que ele para falar sobre o que precisamos fazer para fazer essa economia deslanchar e sairmos desse pântano. Embaixador Rubens Barbosa, o prazer de recebê-lo, muito bom dia. Bom dia. Embaixador, bem-vindo ao estúdio, que bom ter o senhor aqui. A gente tem falado bastante que a abertura da economia brasileira é um dos caminhos para a retomada do crescimento. A gente acabou de fechar um acordo de 20 anos depois, né, de tanta discussão com o Mercosul. Aí surge de atropelo a discussão sobre um acordo com os Estados Unidos. Como é que o senhor está vendo a política externa do governo Bolsonaro? Bom, vou começar com essa parte comercial, né? Eu acho que a conclusão dos entendimentos sobre o acordo do Mercosul com a União Europeia foi um passo adiante muito importante. Eu acompanhei de perto, participei de uma reunião com o secretário de Comércio americano aqui no Brasil, quando ele esteve aqui no Brasil, e ele, pessoalmente, não falou em acordo de livre comércio com os Estados Unidos. As autoridades brasileiras é que falaram, alguns empresários é que falaram. Eu acho que o acordo com os Estados Unidos é uma possibilidade futura, seria importante para o Brasil, mas eu acho que com os Estados Unidos o que vai haver vai ser apenas facilitação de comércio, medidas para simplificar, desburocratizar e aumentar o fluxo de comércio entre os dois países. Dificilmente a gente fará um acordo de livre comércio, porque o ano que vem tem eleições nos Estados Unidos. Quer dizer, se não fosse por outra coisa, eles não vão abrir nenhuma negociação com países fortes na área agrícola, como a Argentina, como o Brasil, no Mercosul, quando o Trump depende dos estados agrícolas para se reeleger. Então está fora de cogitação. Logo em seguida, 6 meses depois, vence a autorização do Congresso para negociar acordos de comércio. Então, eles teriam que negociar com o Congresso uma outra autorização para fazer essa negociação com o Mercosul. Então, é uma coisa meio longínqua. Ficou mais no discurso. Agora, assim, eu acho, em relação a esses acordos todos, porque se não sai o acordo com os Estados Unidos, vai sair o acordo com o Canadá, o acordo com Singapura, o acordo com a EFTA. Agora, tudo isso, todas essas preferências que o Brasil vai receber, o Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, vão receber nesses acordos, no caso do Brasil, nós só vamos nos beneficiar dessas preferências se a gente fizer a lição de casa. Quer dizer, o Brasil perdeu competitividade nos últimos 20, 30 anos. A indústria perdeu sua força internamente. E nós não temos capacidade de competir com China, com Japão, com Coreia, em produtos industriais no mundo. Então, nessa negociação comercial, eu estou vendo, sobretudo, o lado do custo da produção aqui no Brasil e a importância dessas reformas que estão sendo examinadas. A reforma da Previdência já passou, a reforma tributária é muito importante, a reforma do papel do Estado, a simplificação, a desburocratização. Sem isso, na minha visão, dificilmente os produtos brasileiros poderão competir nesses grandes mercados que agora estão começando a negociar com o Mercosul. Esses acordos, embaixador, eles nos ajudam a tornar setores da nossa economia mais produtivos, ou se nós não estivermos preparados, eles podem nos sufocar o nosso setor de serviço, a nossa indústria, mais do que já estão? Eu acho que nós, durante muito tempo, né, o Brasil não foi um país normal, né, no sentido de que ele não cumpre as normas internacionais. A gente faz os acordos e não cumpre. Agora, o mundo mudou, está mudando em todas as áreas. E você precisa se ajustar internamente para poder ter competitividade. O problema é esse, o Brasil
tem caído no ranking de competitividade de organizações internacionais há vários anos. Isso é resultado, não é de pressão externa, de imperialismo, não é nada disso, é questão nossa, de não arrumarmos a economia. Nós tivemos esses últimos 20 anos crises e mais crises, recessões e tudo que aconteceu aí de desregramento da economia, que tem um preço. O preço foi a indústria que tinha 25%, 26% do PIB no fim da década dos 80, tem 10% hoje. E estamos perdendo espaço em manufaturas no mundo. Isso são estatísticas comprovadas. Essa MP da liberdade econômica ajuda também, coisas nesse sentido? O senhor acha que melhora o ambiente aqui? Em alguma coisa, sim. Eu não li toda a lei para ver os detalhes, mas o sentido da simplificação, da desburocratização, vai na direção correta. Nós estamos precisando disso. Tem que diminuir o papel do Estado, tem que diminuir a carga tributária, e não é só a carga tributária, a simples simplificação da cobrança de impostos já para a empresa já vai ser muito bom, porque o custo é muito alto. Então, o problema todo da volta do Brasil no comércio internacional é, na minha visão, a volta a ter o produto nacional, a ter competitividade. O ministro da Infraestrutura, o Tarcísio Gomes, ele tem sido muito elogiado por especialistas pelas medidas tomadas nesses 7 primeiros meses aí de governo, rodovias que estão sendo ampliadas, a infraestrutura que o Brasil precisa, leilões de portos, aeroportos. Esse setor, o senhor acha que tem se destoado aí do governo e está caminhando bem nesses primeiros meses de governo Jair Bolsonaro? Olha, eu acho que eles tomaram medidas e que resultaram, as concessões, as privatizações até aqui funcionaram. Eu acho que tem alguns probleminhas aí, quer dizer, a questão dos caminhoneiros, do frete, como é que fica isso para a classe produtora, os embarcadores. E eu vi que está se dando muita ênfase às ferrovias, às concessões de rodovias, à melhoria dos portos, mas tem um setor que eu acho que precisava ter mais atenção, que são as hidrovias. As hidrovias têm o custo mais baixo de todos os modais de transporte. E não há, pelo menos que seja de conhecimento público, não há uma prioridade muito grande para esse setor. No norte, os próprios empresários estão fazendo trabalhos em hidrovias porque o custo é muito mais baixo. E aqui no sul nós temos a hidrovia Paraná-Paraguai, que traz todos os minérios e produtos agrícolas do interior do Brasil, da fronteira com os países andinos aqui para o sul. Eu acho que essa área de infraestrutura está avançando e esperamos que avance mais. Embaixador Rubens Barbosa, o que me parece em relação ao Mercosul é que é difícil separar o que é um programa de Estado de um programa de governo. Então agora, com essa primária que foi feita na Argentina, há o temor de que a esquerda volte ao poder e isso mexa novamente com o Mercosul. Então fica uma insegurança muito grande, principalmente agora, que a União Europeia resolveu fazer um histórico acordo com o Mercosul. Como é que o senhor vê essa questão aí de programas de governo e programas de Estado? Nós não estamos separando bem isso, não é isso? Olha, pela minha formação diplomática, eu acho que a gente tem que ser cauteloso. Quer dizer, não houve eleição ainda, não se sabe quem vai ganhar, e a gente avançar posições em relação a uma hipótese pode prejudicar depois a relação com o governo. Quer dizer, temos que esperar. Quer dizer, o Brasil e a Argentina estão determinados a morar juntos. É um determinismo casamento geográfico. Indissociável. É um determinismo geográfico. No passado, nós já tivemos crises muito grandes, porque hoje a gente não tem crise. Nós temos uma escalada retórica, mas não há nenhuma crise entre o Brasil e a Argentina. No passado, a gente teve crises, teve governos de tendências distintas, aqui no Brasil e na Argentina, e o meio diplomático sobre controlar essas divergências e avançar, porque o interesse é comum. Se você
tem uma ameaça de fechamento da economia argentina, se o Brasil quiser sair do Mercosul, quem mais vai sofrer é a indústria brasileira. A indústria brasileira, pelas razões que eu dei aqui, da falta de competitividade, alguns setores só exporta para a Argentina. E não é porque a gente quer, porque só eles que compram, Só né? eles que compram. Embaixador? A Argentina, por causa da ausência de tarifa, é o grande mercado para a indústria automobilística brasileira. Se você termina o Mercosul, se o Brasil sai do Mercosul, termina essa preferência tarifária e o Brasil vai deixar de exportar carros para a Argentina. Quer dizer, eu acho que a gente tem que ter uma certa cautela, esperar o que vai acontecer. Eu pessoalmente acho, como já aconteceu no passado, qualquer que seja o governo que seja eleito na Argentina, vai manter boas relações com o Brasil, eles precisam disso, e nós também. Embaixador... Então, a retórica é um fato, a realidade vai se impor. Nós já tivemos, nesses últimos meses, muitas mudanças de posição, porque a realidade se impôs, né? Eu acho que a realidade da relação com a Argentina vai se impor. Eu não vejo um estremecimento de relações entre Brasil e Argentina, qualquer que seja o governo eleito lá. O senhor já imaginou, nesses seus anos de experiência, que um rapaz tão jovem, sem nenhuma experiência, filho de um presidente da República, que já vestiu um boné apoiando a reeleição do presidente americano, fosse assumir a embaixada do Brasil em Washington? Como é que o senhor está vendo essa brincadeira do presidente Bolsonaro? Bom, eu me acostumei... Eu já botei até um adjetivo aqui. Eu me acostumei a ver muita coisa, né? Eu acho que aqui também eu não quero especular, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Quer dizer, há um pedido ao governo americano, nós não sabemos quando vai ser encaminhado esse pedido para o Congresso, e vamos ver o que vai acontecer. Mas o senhor apoia essa indicação, não? Eu escrevi um artigo, né, o que é ser embaixador em Washington. Quer dizer, eu mostrei lá o que é ser embaixador em Washington. Ser embaixador em Washington não é ficar dentro da embaixada, dando telefonema, indo a coquetel. Você tem que rodar os Estados Unidos, tem que falar com o Congresso, falar com a academia, tem que se expor muito. O embaixador em Washington é muito exposto, né, tem que falar muito. E aí eu acho que a grande incógnita, se essa hipótese vier a ocorrer, é como vai ser essa relação com as universidades, com os think tanks, com o Congresso, com os democratas. Congresso dos Estados. Eu visitei 30 estados lá. Você tem que falar com todos os governadores, dar entrevista à imprensa, falar com a universidade. Isso vai ser feito, porque isso é que projeta o país lá fora. Então vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Falar é o menor dos problemas do Eduardo. Falar o quê é que é o problema. Em que língua, né? Embaixador Rubens Barbosa, foi um prazer tê-lo conosco aqui no quadro A Hora é Agora da Rádio Bandeirantes. Até uma próxima oportunidade, hein? Obrigado.